Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula muito especial para o meu pessoal aí do sexto ano, aonde a gente vai trabalhar com a astronomia, né? O sexto ano aí ele pode ser uma coisa muito nova, né, para quando a gente está chegando no sexto ano, porque às vezes é uma escola nova, às vezes é um assunto muito rápido, né? E a gente fica meio achando que a gente ainda é um pouquinho de criança, mas os assuntos já são muito difíceis, né? Olha só, o primeiro assunto que você vê em ciência, astronomia. O que será que é astronomia e o que pode cair na sua prova aí na sua escola, quanto nas minhas avaliações para os meus alunos, né, gente? Essa aula aqui é muito especial para vocês aí do sexto ano, vocês sabem quem são, né? Não esquece de deixar aí seu comentário, gente, para eu comentar também e nas próximas aulas falar sobre você aqui, que você é um nerdinho, ou seja, você gosta de aprender. Por quê? Porque se você aprender, você vai perceber que você é capaz de muitas coisas, né? Eu vou comentar aqui durante essa aula, que é uma aula de revisão, as coisas que a gente sabe sobre astronomia e coisas que a gente pode fazer com ela na nossa vida. Tudo bem, gente? Então sejam bem-vindos a essa aula. Eu sou o professor Maicon Sisoto, sou professor aí de sexto ano, né? Sou professor também do ensino médio, dou aula de matemática, de ciências. Então, se você tem dúvida de matemática ou de ciências, tem aqui no canal também. Basta você ir nas playlists e encontrar a sua, que você vai aprender e vai ser aquela pessoa que vai utilizar do conhecimento para dominar o mundo. Igual o pessoal da astronomia. Olha só então, ó. Primeiro, o que é astronomia? Gente, a astronomia é o estudo do céu. Tá? Você pode escrever então, ó, que a astronomia é o estudo do céu. Tudo bem? Então, assim, ó, quando a gente começou a observar o céu, a gente viu que tinha coisas ali que se mexiam, coisas que se mexiam de um jeito, coisas que se mexiam de outro jeito, coisas que iluminavam de dia e à noite não, coisas que refletiam, e a partir disso a gente começou então a desvendar o que era o céu, né? Vamos pensar um pouquinho aí na respeito das civilizações mais antigas, né? Então seria a astronomia no passado. Então, desde o passado a gente estuda a astronomia, né? O pessoal, antes aí da gente ter instrumentos para a gente conseguir ver de pertinho a Lua e ver de pertinho as estrelas, eles tinham que então apenas padronizar isso, ver alguns brilhos, ver alguns padrões, né, gente? Esses padrões a gente chama aí de constelações. Tudo bem? Então as constelações elas estão aí bastante presentes no nosso estudo de astronomia. Por quê? Porque as constelações elas dão um padrão para gente. Eu vou desenhar uma aqui, ó, e eu tenho certeza que você tem uma noção legal de qual é essa constelação. Ah, nem parece uma estrela. Ô, louco, parece sim, ó. É que tá bem lá de lonjão, assim, dela brilha bem forte. E se eu padronizar uma coisa semelhante a isso, ou você vê isso no céu, você poderia dizer que ela é referente a uma cruz, é referente a alguma coisa, né? Eu tentei reproduzir aqui o Cruzeiro do Sul. E as pessoas no passado viam isso, viam esse padrão de estrelas e eles falavam, esse padrão de estrelas, ele pode indicar alguma coisa, né? Ele indica, por exemplo, a sua posição. Como assim, professor? O Cruzeiro do Sul, ele indica com o seu rabinho ali, ó, com a parte de baixo dele, ele indica, gente, pra gente qual é a posição do sul. Tudo bem? Então, aonde fica a posição sul? O Cruzeiro do Sul pode te indicar. Ou seja, se você estiver olhando ele para um outro lado e você quer ir para o sul, você não se perde mais, né? Porque você usa dele e começa a se localizar. Então, o estudo do céu, ele não é feito só para você falar, ah, parece uma cruzinha, ah, parece o signo de Libra, ah, parece o signo de Escorpião, né? Não, na verdade, ele é feito para você também se localizar, tá bom? Inclusive, a gente pode falar sobre as constelações, né? Que o pessoal utiliza muito aí dos signos, né? Mas na ciência, o que que é o signo? É a constelação que estava no céu quando você nasceu. E é isso, tá, gente? Então significa aí, ó, quem nasceu aí quando a constelação de Sagitário estava no céu, deixa aí nos comentários, porque você é do signo de Sagitário, né? Então, além de localizar, olha só, além de localizar aonde eu estou, né? Porque o sul é isso, né? Um lugar. Então, além de localizar o lugar, eu consigo entender o quando, né? Ah, quando você nasceu? Ah, eu nasci quando o escorpião estava no céu. Eu nasci quando Libra estava no céu. Eu nasci quando peixes estavam no céu. Então, além de localizar o lugar, você consegue também entender quando, o tempo, tá bom? Então, duas coisas que a gente pode dizer que a astronomia ajudou bastante a gente é a se localizar, anota aí nas suas anotações, né? E a aprender sobre o tempo, o passar dos dias, o passar dos meses, né? As estações dos anos. Por que que é importante a estação do ano? Porque você sabe a época certa de plantar, a época certa de colher.
Tudo bem? Então aí já fiz um grande resumo para vocês, né? Lembrando que esses assuntos caem todos nas suas avaliações aí. Então, escrevam o que eu estou falando, entendam o que eu estou falando, mas acima de tudo, deixe sua pergunta aí nos comentários para a gente aprender juntos, respondendo um ao outro, tudo bem? Então vamos lá. A astronomia é a ciência, né, que estuda os astros e os seus movimentos, né? Eu vou deixar aí uma brincadeira para vocês. Você sabe o que é ciência? O que é ciência, né? Já que a gente está falando. Então, a astronomia é a ciência que estuda os astros e os seus movimentos, né? Resumindo, a gente pode falar que é o estudo dos céus. Tudo bem? Então vamos lá, então, ó. Ao observar o céu à noite, é possível ver agrupamentos de estrelas que são chamados de constelações. As estrelas de uma constelação podem auxiliar na orientação da localização, por exemplo, né? A posição das estrelas no céu varia de acordo com o lugar aonde se situa a observação. Gente, se você se mudar para os Estados Unidos, se mudar para a Europa, você vai sair da parte do sul, né? Que é a parte de abaixo da linha do Equador do mundo. Significa então que você não vai mais enxergar a parte sul. Então você vai ter que ver umas outras estrelas para você também se localizar. E aí você localizaria a parte norte. Olha que legal, né? Tudo bem? Então vamos lá, gente. Coisas importantes que a gente já fez utilizando desse negócio de observar o céu. A primeira foi se localizar e a segunda foi contar o tempo certo, né? Uma das coisas que fez a gente contar o tempo certo, eu vou deixar aqui, ó, e os meus alunos que estão em sala de aula comigo, a gente fez isso, galera, em sala de aula. A gente levou isso lá no sol, tomamos sol, e a gente viu que se você pegar um palitinho e colocar assim, ó, igual a minha caneta aqui, ó, e colocar ela, e ela ficar certinho na horizontal, toda vez que a luz do sol bater, vai passar, mas por ela vai parar. Então vai criar lá uma região de sombra. Então vai ter uma sombra desse objeto, né? E se a gente for medindo, né, o sol vai andando de um lado para o outro. Então, se a gente for medindo ao longo do passar do dia, a movimentação dessa sombra, a gente tem ali uma coisa que a gente conhece como sendo um relógio solar, né? E esse relógio solar, não sei se vocês sabem aí, o nome dele é Gnomon. Gnomon. Um gnomo? Não, é um gnomon. Ele somente é um palito na vertical e é conforme ele vai se mexendo, você tem a noção. Ah, professor, mas eu não sei que horas é certo. Não, mas se você fizer isso um, dois, 3 dias, você consegue identificar ali, ó, vários momentos que fica perto do meio-dia, né? Quando fica longe do meio-dia. Então você consegue ter um padrão de tempo, né? Então, além de você se localizar, você consegue ter um padrão de tempo do seu dia, as horas do seu dia. Muito legal isso, né? E, gente, quem descobriu isso daqui foi uma pessoa que utilizou disso para descobrir que a Terra ela não é amassada, ela não é planificada, né? A Terra, ela é uma esfera. Tudo bem? Isso é uma coisa bem legal. Ele utilizou desse palitinho e viu que as sombras que dava para entender que a Terra era aí uma esfera. Se você tem dúvidas sobre isso, não esquece de perguntar ali embaixo, que eu vou gostar muito de responder sobre esse assunto. Olha só, então, gente, ó, coisas importantes que a gente sabe dentro da astronomia agora. Agora, mas não para o povo lá do passado. Quase chegando aqui, né? Depois do descobrimento do Brasil já, ó, em 1609, o que aconteceu? Até 1609, os astros eram observados com os usos de equipamentos. Já nesse ano, Galileu Galilei aprimorou um instrumento óptico e apontou para o céu, né? Então Galileu começou a olhar o céu, e aí depois que Galileu, gente, Galileu é muito legal de estudar a vida de Galileu nessa parte, porque o que que ele fez? Ele utilizou um método da ciência, né, que é chamado de método científico, e utilizando disso ele conseguiu ter várias certezas, né? Igual mesmo, essa pessoa que utilizou do gnomon para falar que a Terra era redonda, daí depois Galileu teve mais certeza ainda de que sim, a Terra tinha que ser um formato de bola, né? Não só ele, como outras pessoas. Tudo bem? E o que que foi feito? Ele aprimorou alguns instrumentos ópticos. Vamos lá, perguntinha para você que está me acompanhando aqui, ó. Não esquece de responder as perguntinhas no comentário. Me fala o nome de 3 instrumentos ópticos. Deixa aí nos comentários, né? Ah, vale o óculos? Vale também o óculos, né? Mas vamos pensar um pouquinho no céu, coisas que a gente usa para enxergar o céu. Tudo bem? Então, ó, desde então a pesquisa na área de astronomia se expandiu, ficou maior, por meio de desenvolvimento e utilização de lunetas e telescópios cada vez mais eficientes, né? Então, vamos lá?
Vamos fazer um resuminho aqui. Coisas importantes que a gente já viu, então, na parte aí de ciências do sexto ano. Primeiro, a parte da astronomia, que é o estudo do céu, né? O que que é esse estudo do céu? É saber, quando eu observo as estrelas, eu tenho uma noção de para que elas estão ali e como eu posso utilizar disso na minha vida. Uma delas é entender o passar do tempo, outra delas é eu conseguir me localizar, né? É eu entender as cheias dos rios, por exemplo, utilizando da lua, né? E tudo mais, tá? Mas daí então a gente entra aí numa dúvida muito grande. Eu adoro quando estou dando essa aula no sexto ano. Gente, eu adoro dar aula para vocês. Um beijo. Que quando eu falo a respeito aqui de, mas a gente está na Terra. O que é a Terra? Né? A Terra é tal coisa. A gente começa a perguntar e a gente começa a aprender juntos, né? E uma das coisas que eu achei bem legal que a gente trabalhou junto foi, se a gente mora aqui na Terra, como que tudo isso está organizado igual está organizado mesmo, né? Que significa assim, como que o Cruzeiro do Sul tá lá no jeitinho bonitinho dele no céu, nas estrelas do jeito que eles estão. E aí então a gente aprendeu juntos, né, que tudo isso veio de uma grande explosão. Essa grande explosão aí, ela é conhecida como Big Bang, boom, explodiu, né? Que é alguns momentos que a gente fala ali de tipo, mas o que pode ter causado esse Big Bang, né? A gente fala um pouco ali de religião, a gente fala um pouco sobre o que as outras civilizações pensam, né? Vocês sabem aí o que que os nórdicos, o que que os vikings pensam, o que que os gregos pensavam que era a formação do universo? Mas na ciência a gente diz que é o Big Bang. Então esse Big Bang seria como se as coisas explodissem e tudo ia ficar muito espalhado, né? A gente trabalhou disso já na sala de aula. Lembrem disso, gente, se você está me escutando aqui de novo. E o que que significa isso? As coisas vão ficar espalhadas, elas vão ficar mais soltinhas, como se fosse um gás. Isso é bem legal. Por quê? Porque se você pensar num sólido, no líquido, num gás, o gás, ele expande, ele fica bem grandão, né? Agora, quando as coisas vão ficando mais perto, quando as coisas vão ficando mais perto, mais dura, que significa então que a gente tem o sólido, a gente pode ter o líquido, né? E para isso, então, as coisas precisaram se resfriar. Então, se teve uma explosão, estava quente, estava muito quente, essa explosão do Big Bang. E aí, então, tudo que se espalhou teve que ser espalhado na forma de gás e na forma de poeira. Por quê? Porque não era muito duro ainda, era muito fraco ainda, né, para poder se ligar. E aí, depois de muito, muito tempo, isso foi se concentrando. E como eles vão se concentrando, eles vão formando objetos maiores, né? Alguns desses objetos maiores, eles tendem aí a pegar fogo, então quando eles vão se apertando, se comprimindo, eles explodem e eles mandam essa energia de volta, que é chamada de estrela, né? Alguns desses outros objetos, eles não conseguem explodir, então eles não formam líquido, eles formam sólido, que são as rochas, né? Então a gente formou então o que pode ser as estrelas que brilham e o que pode ser os planetas que não brilham. Tudo bem? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, essa parte aqui eu gosto muito, faço ela bem rapidinho, mas eu gosto muito, tá? Vamos lá então, ó. E aí então essas coisas grandes, elas foram se juntando e ficando mais perto, e aí tudo que era meio perto se aglomerou e ficou perto, tá? Essas estrelas, então, elas ficaram dentro das galáxias, e essas galáxias hoje a gente conhece como o lugar onde tem estrelas e tem planetas, tá bom? Sempre você vai ter uma estrela e vai ter um planeta rodando ao redor dela. O nome dessa volta ao redor é órbita, né? Então vale a pena você anotar isso. Órbita. A órbita é a volta que um planeta faz, né? Então, o professor, tem como ter duas estrelas rodando uma em torno da outra? Até pode ter, gente, tá? Mas não é normal. É normal sempre ter uma estrela e os planetas ali. Por quê? Porque a estrela tem luz, ela joga luz ali e ela ilumina esses planetinhas que a gente vê. É mais fácil para a gente ver planetas, tá? Porque ele joga luz. É só você pensar num celular com o LED ligado e num celular com o LED desligado. Bom, essa órbita, gente, ela só acontece por quê? Porque que eles começaram a partir de giros, ó. Se você vê que todos os desenhos das galáxias, né, é como se tivesse uma espiral, espiralando ali, ó, girando, né? Então é por isso que as nossas órbitas e os movimentos que a gente enxerga são sempre movimentos ao redor de alguma coisa. Tudo bem, galera? Fechou? Combinado? Então, assim, ó, quando a gente fala então de astronomia, é observar o céu. Quando a gente fala então de formação do universo, é como que isso formou para a gente observar o que a gente vê hoje em dia, né? Então, isso que a gente vê hoje em dia veio de onde?
Veio dessa explosão, veio da organização do gás ficando sólido, ficando líquido, e aí começando a fazer órbitas, né? E aí então a gente tem as estrelas, as galáxias, dentro das galáxias temos planetas, né? E dentro aí do que a gente tem da nossa galáxia, a gente tem o nosso sistema. Tá bom? Só para finalizar a nossa aula, então, eu tenho aqui o nosso sistema solar, que a gente vai falar um pouquinho dele bem rapidinho, e aí a gente vai para o próximo assunto. Beleza, galera? Estão gostando da aula? Espero que vocês estejam gostando da aula. Bom, gente, vocês lembram como que a gente fala os nomes dos planetas e como que a gente organiza isso? Se vocês não lembram disso, vamos dar aqui uma revisadona. Só deixa eu montar um quadro bem legal para vocês aqui, ó, um quadro do universo, e a gente vai montar aqui juntos o nosso universo, né? Então, esse nosso universo agora ele é mais perto. Como assim, professor? Pensa na sua cidade. A sua cidade fica localizada onde? A minha fica localizada aqui no estado de São Paulo. Então, significa que eu tenho um lugar, esse lugar está localizado em algum outro lugar, e esse outro lugar está localizado na Terra. Mas e a Terra? Está localizada onde? Ó, fiz a Terra ali, ó. A Terra, gente, ela está localizada. Pagou a Terra? A Terra, ela está localizada no que a gente chama Via Láctea, tá? E essa Via Láctea, ela é onde está localizado o nosso sistema. O que que é um sistema? O jeito que a gente organiza alguma coisa, né? Quem organiza isso, quem organiza aqui é o Sol. Então é sistema solar. Vou fazer o Sol aqui, ó, e para você ter uma noção, olha que legal. O Sol, ele é bem grandão, ele é gigante, tá sempre lá pegando fogo, porque ele é a estrela que eu falei de exemplo agora há pouco. Né? Então a gente tem o Sol, esse Sol está queimando, jogando energia, iluminando a Terra, né? Faz com que a gente consiga receber calor, ficar quentinho, consegue ter com que as plantas cresçam, tá? E aí a gente tem depois tem um planeta depois dele. Depois dele tem outro planeta, um bem grandão, vou fazer ele aqui já, tá? Ele é bem grandão. Então, vou fazer até um negócio que ele tem no meio dele. E aí a gente tem os outros planetinhas, tá? Que eu também vou fazer eles aqui, só pra gente ter uma noção bem legal deles. Né? Esse aqui não é tão pequeno também, não. Pronto. Tá. E aí, gente, quantos planetas são? A gente tem, então, a gente tem o primeiro planeta, a gente tem o nosso segundo, opa, primeiro meio avermelhadão. A gente tem o nosso segundo planeta, tem o terceiro, tem o quarto, e entre esses quatro, a gente tem aqui um negócio aqui bem legal, tá? Não sei se vocês sabem o que é isso, eu tô colocando aqui, mas também são coisas que tem no espaço. E aí, depois disso, a gente tem o nosso planeta maior, que é um planeta que faz parte do nosso sistema solar, ele é importantíssimo pra gente. E aí, então, a gente tem os outros dois últimos, né? Ah, professor, eu sabia que tinha um planeta lá no final, depois não tem mais. É, e eu vou colocar ele aqui, tá, gente? Porque eu gosto bastante. Ele não é planeta, mas ele aparece aqui também para mim. Tá? E olha que legal aqui, ó. Eu vou colocar as letras, e aí, se você é meu aluno, como é que você lembraria a sequência dos planetas aí, ó? Eu vou fazer na minha cabeça e você vai ler nos comentários para aprender. Então, eu tenho M, eu tenho V, tenho T, eu tenho M de novo. MTV. Aí eu tenho J, eu tenho o S, eu tenho o N, eu tenho o U e eu tenho o P. É por isso que eu coloquei a letra P. Se você não lembra o nome dos planetas, aí eu vou escrever eles, tá? Aí para você ter algum macete. Gente, macete é quando você maceta uma coisa para lembrar. Você vai aí nos comentários porque a gente vai escrever, né? O jeito que a gente lembra isso, tá? Eu lembro como sendo Mercúrio, então o primeiro planeta é Mercúrio, escrevam aí. Mercúrio. O segundo é Vênus. O terceiro você conhece, que é o seu planeta, é a Terra. O quarto é Marte. O quinto é Júpiter. O terceiro é Saturno. Urano. Opa, troquei aqui. Troquei, gente. Troquei o U aqui, ó. Tá trocado, eu já vou arrumar aqui, tá? Aqui e aqui. Pronto. Arrumado. É, vocês sabiam, né? Troquei. Então aqui, Urano. Urano. Netuno. E esse daqui é Plutão. Por que que eu vou colocar ele? Por causa do nosso macete, ó. MVTMJSUNP, tá? O último não é planeta, mas eu vou colocar ele aqui, ó. Por quê? O macete é o seguinte, ó. MV, minha avó. Minha avó tem muitas joias.
Só usa no pescoço. Só que não, o pescoço você corta. Opa, mentira, não, não, o pescoço não. O pescoço você tira, porque não. Plutão é planeta anão. A gente chama ele de planeta anão. Por que que ele é um planeta anão? Porque ele é menor do que a Lua, tá, gente? E aí então ele é muito pequeno. Mesmo a gente vendo ele, sabendo que ele faz parte do sistema solar, ele é muito pequenininho. Ele é do tamanho então ele é um pouco menor do que a nossa Lua, tá? Então é por isso que ele saiu do nosso sistema. Qual é o macete então? Minha avó tem muitas joias. Só usa no Plutão, no pescoço. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. E isso faz com que eu lembre então a sequência dos planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Não, Plutão não. Plutão é planeta anão. Tá bom? E vocês aí, ó, quem tá comigo em sala de aula sabe quais são os outros planetas anões que a gente tem no sistema solar. Eu acho bem legal isso, né? Porque se a gente pensar aqui, ó, a gente tem quatro planetas na parte da frente, a gente tem quatro planetas atrás e a gente tem quatro planetas anão também. Legal isso, né? Legal isso. Mas olha que legal esses quatro primeiro aqui, ó. Esses quatro primeiro, eu vou falar mais deles na próxima aula, que é uma aula sobre a vida aqui na Terra. Você não acha que a vida na Terra é uma coisa aí que ela é impressionante, que ela acontece e se você acha que pode acontecer em todo lugar, vamos ver o porquê que aqui na Terra é impressionante, ó. Primeiro, que a faixa aonde seria possível viver, ela seria essa mais perto do Sol mesmo. Só que se você estiver muito perto, igual esses dois planetas, você tem ali um efeito estufa muito grande. O que que é isso? Ó, tem um aquecimento global, um aquecimento daquele globo de Mercúrio e Vênus muito grande. Então a temperatura ali nos dois planetas, elas ficam muito altas, elas ficam entre 400 e 500 graus Celsius, tá? Isso na média entre um e outro, né? De noite é ao contrário, é muito frio. Mas aconteceu que não dá para viver ali. Marte é muito seco, tá? Então significa que não tem água em Marte, não tem coisas que você pode ter ali mole, tá? Já a Terra não, a Terra é muito perfeita, né? É uma única faixa onde a temperatura poderia estar entre 15 e 20 graus. Se subir mais do que isso, a gente pode morrer, igual é o começo aqui, né? E se ficar com menos água do que isso, a gente pode ficar igual o restante ali. Mas olha que legal, aonde tem aqui, ó, tem essa barreira. Viram que eu fiz várias bolinhas? Essas barreiras aqui são conhecidas como asteroides. Esses asteroides, eles fazem uma proteção também, gente, tá? Então significa que se vier algumas coisas, né? Quais coisas podem vir do céu, gente? Vocês que estudaram comigo, pode vir cometa, pode vir asteroide, pode. E o que mais que pode vir? Se vir alguma coisa aqui e bater, eles são um escudo, o que faz a condição de vida, o que faz a Terra ser ainda mais linda, né? E olha que legal, tudo isso começou, a gente começou a entender porque a gente começou a observar o céu, né? Então, a partir disso, a gente entendeu as estrelas, né? O que são as coisas que estão lá no fundinho, como é que elas funcionam, as constelações e tudo mais. A gente entendeu a localização no mundo, a gente entendeu que tem um sistema solar e esse sistema solar fica numa Via Láctea, fica numa galáxia, né? Essa galáxia fica em algum lugar também, tá? Isso é uma coisa que foi muito estudada. Então não é uma coisa que a gente está inventando agora, é uma coisa que a gente trouxe devido ao conhecimento da ciência, né? E diz aí, você gosta de ciência? Né? Você tem gostado das aulas de ciências da sua escola? Você aprendeu sobre os planetas? Você aprendeu sobre o céu? O que você acha aí sobre a astronomia? Gostou? Diga para mim a gente nos comentários, né? Se você não lembrar, tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais algumas coisas que eu não falei aqui, não esquece de pôr aí também nos nossos comentários, que a gente aprende junto. Eu respondo, outra pessoa responde e assim a gente aprende junto. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado por ter vindo comigo até aqui, né? Até esse momento, onde eu falei bastante. E bora para frente que tem mais uma aulinha ali, que é a aula das condições de vida na Terra. Também é muito especial para você. Até já já. Um abraço.